A graça e a paz, amada igreja, amados irmãos, a paz de Jesus. Nós vamos dar início a mais um culto, iniciando muito bem assim a semana, na presença do nosso Deus e também na presença dos irmãos. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte, vamos falar com Deus. Pai Santo, nós te louvamos por este dia, dia do Senhor. E te louvamos, ó Deus, porque a tua graça nos atraiu até aqui. A tua graça tem nos atraído até a ti, Senhor. Nós te louvamos porque, de fato, somos objeto, ó Deus, do teu amor, da tua misericórdia. Temos experimentado da tua bondade. E tudo isso, ó Deus, tem nos constrangido em face, ó Deus, a tua benignidade, em face, ó Deus, a tua generosidade para conosco. Sabemos que não merecemos nada de ti, somos pecadores, mas nos apresentamos hoje, ó Deus, nos apresentamos em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus, para prestar-te culto devido. E suplicamos, ó Deus, a iluminação, a presença do teu Santo Espírito, para que possamos adorá-lo em espírito e em verdade, para que possamos adorá-lo na sinceridade, ó Deus, das nossas vidas. Portanto, abençoa-nos, ó Deus, prepara o nosso coração para bendizer o teu nome, para receber a tua palavra com reverência e com mansidão. Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro, capítulo 1. 1ª Epístola de Pedro, capítulo 1, do primeiro versículo ao versículo 12. 1 de Pedro, primeiro capítulo, do primeiro versículo ao versículo 12, diz assim, palavra de Deus. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santidade do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram, inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Amém.
Até aqui, queridos irmãos, nós vamos louvar a Deus. Convido os nossos irmãos do grupo de música e adoração que nos assistam aqui na condução dos cânticos espirituais e vamos ficar em pé com muita alegria. Vamos louvar ao nosso Deus com as nossas vozes, também colocando à disposição do nosso Deus o nosso coração em sinceridade para tributar ao nosso Deus louvores que engrandeçam o seu santo e bendito nome. Louvemos ao nosso Deus. Pela causa de Cristo Rei, as nossas vidas nós ofertamos, até louvores, a terra ressoar para o Filho. Pela causa de Cristo vamos plantar com fé, colher com gozo, e muitos vejam e muitos possam crer no Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Pois o Rei foi pendurado e no madeiro crucificado, nossos pecados foi posto e imputado ao Filho. Pois o Rei venceu a morte, curou o pobre, o oprimido, trazendo a paz, a vida e liberdade no Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Em minha vida, viver é Cristo, morrer é lucro, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o Filho. Que ecoe em minha vida, viver é Cristo, morrer é lucro, negar meu ser, tomar a cruz e seguir o Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Nós proclamamos o nome de Jesus Cristo em toda a criação, em cada nação, graça e salvação pelo Filho. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por este dia, por este momento, Senhor, de adoração. Receba nossa adoração e nosso louvor e que o Senhor nos perdoe, Senhor, de nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Quem trouxe seus dízimos e ofertas pode louvar a Deus, entregando-os em gratidão nesse momento. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, sempre sabes onde estou. É de coração tudo que disser, um hino de louvor
grande a minha gratidão. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se eu fizer chover palavras de louvor, ainda assim será tão pouco frente a esse amor. Por isso escute o pulsar do meu coração. És o caminho, a vida e a verdade. Te dou a minha gratidão. É de coração tudo que dizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que dizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém. Podeis assentar? Vamos orar mais uma vez? Muitas vezes a nossa vida não é um culto a Deus. Muitas vezes nós não louvamos a Deus com as nossas palavras, sentimentos e pensamentos. E Deus conhece todas as coisas. O problema é que nós, muitas vezes, vamos sendo cauterizados. A nossa consciência vai ficando seca diante da nossa própria fraqueza, dos nossos próprios pecados. Vamos pedir para que o Espírito Santo venha nos sensibilizar nesta manhã, para que apresentemos o Senhor as nossas vidas de fato como elas são e que sejamos curados da nossa indiferença e, por que não, da nossa frieza espiritual. Vamos confessar os nossos pecados enquanto igreja. Eu peço à nossa irmã Dona Nesse que nos conduza nesta oração, irmã, nesta oração de quebrantamento, de consagração, de confissão de pecados. Fechemos os nossos olhos, o microfone já está chegando até a senhora, e oremos confessando os nossos pecados. Senhor Deus, louvado para sempre seja o teu nome. Engrandecido seja o Senhor, pois só tu és santo. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de juntos louvarmos o teu nome mais uma vez. E agora, Senhor, prostrados aos teus pés, pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, às nossas mentes, nos ajudando a nos lembrarmos dos pecados que temos cometido e confessá-los aos teus pés. Aceita, Senhor, o nosso arrependimento, aceita, Senhor, o nosso pedido de perdão. Ajuda-nos, Senhor, a ouvirmos a tua palavra, sermos impactados para que coloquemos ela em prática todos os dias da minha vida. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Mais uma vez te pedimos, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos abrir no texto da exposição desta manhã. Abramos as nossas Bíblias no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1. Malaquias, para quem de repente não está lembrado
de onde fica nas Escrituras, só você abrir em Mateus e voltar algumas folhas e você encontrará o livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 1, do primeiro versículo até o versículo 5. Muito bem, todos acharam? A igreja está preparada para a leitura, sim? Então diz assim a palavra de Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz Yahvé, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém, tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é Yahvé, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Até aqui, queridos irmãos. Eu louvo a Deus pela vida desta igreja, e falo isso com temor diante de Deus e sem demagogia. Mas eu fico triste e, por que não, até assustado quando ouço igrejas em, talvez, centros maiores, cidades mais amplas, cidades maiores. Eu fico assim estarrecido em ouvir dizer que, muitas vezes, a mocidade, quando finda o culto, depois do culto saem para beber, para frequentar em bares, e muitas vezes mesmo depois do culto, vão para a balada. Quem nunca ouviu isso acontecer nos grandes centros? Por outro lado, meus irmãos, em meio ao arraial evangélico, é crescente o número de divórcios, casais que estão se divorciando por coisas tolas, e muitas vezes casando sem a consciência de que estão entrando aliança, não apenas entre dois, mas inclusive e especialmente com o Senhor das suas vidas. O pecado parece estar campeando, e muitas vezes o secularismo parece estar adentrando a vida da igreja, mas não apenas dos membros, pastores, pregadores, muitas vezes vêm imiscuindo a sã doutrina com práticas não recomendadas, não corroboradas, não aprovadas pelas Escrituras, e também muitas vezes se apresentam com um comportamento, no mínimo, questionável. Eu louvo a Deus porque eu vejo nessa igreja, é verdade, temos poucos jovens, inclusive porque perdemos por conta de trabalho, por conta ou da necessidade de estudar em outras cidades que ofereçam maiores e melhores recursos. Mas eu vejo aqui pessoas comprometidas com a palavra de Deus, vejo assim as irmãs, mulheres, homens, mas isso não significa que nós não incorremos ou não incorramos, por outro lado, no risco de esfriar a nossa comunhão, a nossa consagração, o nosso amor e a nossa fidelidade a Deus. Se não praticamos, por um lado, estas coisas, se não temos caído, por um lado, nesses pecados que entristecem não apenas a Deus, mas nós, enquanto irmãos em Cristo, por outro lado, fica a pergunta: será que por questões diversas, questões às vezes até do âmbito pessoal, não temos de uma maneira muito lépida, muito rápida, não temos esfriado o nosso amor, esfriado a nossa vida espiritual? Este texto, para entender esse texto, é preciso ter minimamente um conhecimento do pano de fundo circunstancial e histórico dos dias de Malaquias.
Vale lembrar nesse sentido, meus irmãos, que após 70 anos de cativeiro lá na Babilônia, Ciro, o rei da Pérsia, decreta o retorno dos judeus a Judá. E este retorno se dá em 3 levas. Em 516, Zorobabel volta a Jerusalém para a reconstrução do templo. Em 457, Esdras volta à Cidade Santa, 59 anos depois de Zorobabel, para restaurar o ensino em Jerusalém. E Neemias, no ano 444, ou seja, 13 anos depois de Esdras, reedifica os muros da cidade. Então, nós temos aqui Malaquias, o profeta, conhecido como profeta do período pós-exílio. Ele é contemporâneo de outros 2 profetas, Ageu e Zacarias. O fato, querida igreja, é que o livro de Malaquias deve ser datado próximo à época de Esdras e Neemias. E isto localiza este livro no período do domínio persa. Pois bem, nos dias de Malaquias, o avivamento do tempo de Neemias, do tempo da grande restauração, já havia passado. O avivamento já não era algo presente no coração dos judeus. O segundo tempo tinha sido de fato concluído nos dias de Malaquias, mas nada de extraordinário tinha acontecido que evidenciasse a glória, por exemplo, a glória do primeiro templo. Gerações estavam ali passando sem receber as promessas, e muitos nos dias de Malaquias já estavam largando a fé e a esperança. Meus irmãos, a infidelidade era grande naqueles dias e afetava basicamente 3 áreas ali do povo de Deus. A primeira área, a vida espiritual. O sacerdócio entre os judeus era corrompido, negligência no culto, negligência nos sacrifícios, negligência nos dízimos. Os sacerdotes ofereciam um animal coxo, o pão imundo. Uma outra área da decadência do povo judeu era a vida familiar. Campeava os divórcios, muitos casamentos também eram reprovados, e na vida social, a injustiça social era patente no povo de Deus que havia abandonado a lei do Senhor. Inúmeras práticas de injustiças sociais condenadas pela lei eram colocadas, de fato, na ordem do dia do povo de Deus. Então o povo, nesses dias, nos dias de Malaquias, o povo estava desanimado, frio, indiferente com Deus, cheios de dúvida com relação à justiça e ao amor de Deus. Então, em função do período ali pós-exílico, mas especialmente por conta da indiferença com Deus, Israel experimentava nesses dias grande miséria. A seca castigava a terra. Havia terríveis dificuldades econômicas e desapontamento saiu. O desapontamento para com o Senhor era patente. É curioso que Malaquias tem um estilo retórico, digamos assim, contestador. Através de perguntas dirigidas ao povo, Malaquias denunciava o pecado de Israel. Mas, reparem, era sempre com muito cinismo. E a palavra é essa, cinismo, que Israel respondia às perguntas do profeta, às perguntas, sobretudo, do Senhor. Por exemplo, neste mesmo texto, versículo 2 diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que o Senhor nos tem amado? No capítulo 3, versículo 7, temos assim: tornai-vos para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Reparem o cinismo, reparem a frieza espiritual. No capítulo 3, versículo 8, diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que temos roubado? A frieza espiritual dominava o povo naqueles dias. O fato é que Malaquias abre o seu livro expondo uma sentença. Se vocês perceberam,
Se vocês perceberem, o primeiro versículo diz: sentença pronunciada. Uma palavra dura, uma palavra de exortação, uma palavra de disciplina. E ao longo do livro, Deus denuncia o pecado do povo e dos sacerdotes. E então o desafio deste profeta era acender a chama da fé, era acender a vida espiritual daquele povo. O seu desafio era avivar um povo cético com relação à aliança e às promessas do Senhor. Portanto, conhecendo minimamente o pano de fundo, a circunstância aqui do profeta, nós podemos agora adentrar ao texto e tirar algumas lições para as nossas vidas, para a nossa edificação. E nesse sentido nós vamos meditar sobre o tema esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual. Porque entendo que é sobre isso que o texto está falando. Uma sentença de Deus em face à indiferença ao esfriamento espiritual do seu povo. 3 lições para a nossa edificação. A primeira lição: a frieza espiritual acontece quando se acostuma com o amor eletivo. Prestem atenção nesta palavra. Quando se acostuma com o amor eletivo de Deus. Reparem comigo o versículo 2 novamente. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: no quê? No quê o Senhor tem nos amado? Olha para as nossas circunstâncias, Yahvé. Onde está o seu amor? Basicamente era essa a reação do povo. Israel estava fria enquanto nação. Israel estava com o coração cauterizado pelo pecado e já não sentia, já não experimentava o amor de Deus. E o povo não valorizava mais a redenção do Senhor, nem a do Egito historicamente, e nem a mais recente dos dias da retirada, da libertação da Babilônia. Versículo 2 ainda diz assim, meus irmãos: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em quem nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia, amei a quem, Israel? Amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. Irmãos, Israel passou a duvidar do amor de Deus, porque havia se acostumado, sabe com o quê? Com a eleição. Israel havia se acostumado, ou enquanto nação, se acostumada com a eleição, o amor eletivo de Deus. Em Malaquias relembra a eleição de Jacó, para dizer a Israel que o Senhor a amava. E olha só o que Paulo vai falar muitos anos depois, ratificando a eleição de Jacó. Paulo diz em Romanos capítulo 9, versículo 11: e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Meus irmãos, se lembrarmos minimamente de quem fora Jacó, da sua vida pregressa, da sua vida de engano, de engodo, fica evidente o amor eletivo de Deus por Jacó e, como consequência, o amor eletivo por Deus, porque o Senhor entrou em aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Portanto, Israel naqueles dias deveria se lembrar, por exemplo, de Deuteronômio capítulo 7, que diz: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. E para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. O povo deveria se lembrar disso, não por ele mesmo, mas por conta do amor do Senhor. E por isso Jeremias capítulo 31, versículo 3 diz: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, com amor eletivo Jacó, com amor eletivo Israel eu te amei, por isso com benignidade te atraí.
Israel deveria se lembrar e nutrir a sua fé com essas verdades. Meus irmãos, a causa da eleição não estava em Jacó, nunca esteve em Jacó, mas em Deus. A causa da eleição do povo do Senhor, a causa da eleição não está em nós, mas em Deus. E a causa da eleição de Deus está no seu amor incondicional, no seu amor zeloso, no seu amor responsável, no seu amor soberano. Meus irmãos, a eleição de Deus ao seu povo não se dá por presciência de fé. Por quê? Porque a causa da eleição não é a fé. A fé é a consequência da eleição. Daí a Bíblia dizer em Atos 13:48, creram todos os que haviam sido destinados, ou seja, eleitos para a vida eterna. Eu quero lhes dizer, irmãos, que a eleição não se dá pelas obras, mas, tem que ter uma vírgula aqui, a eleição não se dá pelas obras, mas para as boas obras, porque a Bíblia diz, Efésios 2:10, pois fomos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A eleição não se dá pela obediência, porque você obedece, então Deus vai te escolher. Não, mas reparem, a eleição não se dá pela obediência, mas para a obediência. 1 Pedro 1:2 diz assim, eleitos em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. A eleição não se dá pela santidade, ou seja, eu tenho que ser santo para que Deus olhe para mim e me salve, e me escolha, e me coloque arrolado no livro da vida. Não, a eleição não se dá pela santidade, mas para a santidade, para você ser santo. A Bíblia diz, Efésios 1:4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Meus irmãos, a igreja de Cristo, ela é o povo eleito de Deus. Mas isso não significa que muitas vezes não experimentemos a frieza espiritual no nosso coração. Isso não significa que muitas vezes passemos a fletar com a indiferença, com a dúvida e com o próprio pecado. A igreja de Cristo é o povo eleito. A Bíblia diz, vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero lhes dizer, irmãos, que a doutrina da eleição, ela nos serve e ela fora revelada para nos consolar, para aumentar a nossa esperança enquanto peregrinamos neste mundo. A doutrina da eleição assegura ao crente, a você irmã, a você irmão, acerca do amor eletivo de Deus, especialmente em dias de trevas, em dias de lutas. Eu quero lhes dizer que a doutrina do amor eletivo de Deus deve aquecer a tua alma, deve acender um fogo no meio do teu peito, colocando você mais próximo e mais quedado aos pés de Jesus. Eu quero lhes dizer que a doutrina da eleição deve eliminar toda a indiferença espiritual e, por outro lado, fortalecer a tua comunhão com Deus e com o povo de Deus. Portanto, a frieza espiritual começa a campear nos nossos corações, muitas vezes, quando, infelizmente, nós nos acostumamos com o amor eletivo de Deus. Por isso, invariavelmente eu tenho dito à igreja, não se acostume com a graça. Não se acostume com o amor de Deus, porque o dia que você passar a se acostumar com o amor de Deus, você estará abrindo um caminho para a indiferença espiritual. E era isso que Israel, naqueles dias, vivia e experimentava. A ponto do Senhor dizer, eu vos tenho amado. E o povo respondia, aonde? Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Eu olho para a nação, não vejo nada. Eu olho para o sacerdócio, não vejo nada. Aonde está o seu amor? Muitas vezes nós
podemos incorrer nesta armadilha, nesta arapuca espiritual, vivendo dias difíceis, homens de Deus sucumbindo, igrejas sucumbindo, divórcios aumentando, uma vida secular campeando na vida da igreja, e arrastados por esse sentimento de iniquidade, olhamos para Deus e perguntamos: Senhor, onde o Senhor está? Isso tudo acontece porque nós nos acostumamos com o amor de Deus. Segundo lugar, segunda lição acerca do esfriamento espiritual, irmãos. O esfriamento espiritual acontece quando se negligencia a aliança. Olha, dificilmente, está aqui uma dica para professores de EBD. Dificilmente, ao expor um texto do Antigo Testamento, você não tenha que usar a palavra aliança, sobretudo o conceito de aliança. Fica a dica. Fica a dica. O esfriamento espiritual acontece quando se negligencia o pacto, a aliança de Deus. Reparem aqui comigo, versículo 4. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão, mas eu vou detonar, eu vou destruir. Bom, é um texto profético, e todo o texto profético recomenda que nós entendamos um pouco mais as circunstâncias históricas do próprio texto. E aqui é citado então a nação de Edom. Pastorzão, o que é isso aqui? Aparece Edom aqui, e com uma sentença sobre Edom, nós temos a abertura do texto, a abertura do livro falando sobre a sentença de Deus contra Israel, mas também temos aqui uma sentença contra Edom. Pastor, não estou entendendo nada. Se não, vejamos um pouquinho, algumas informações sobre Edom. Edom são os descendentes, nada mais, nada menos, do que os irmãos de Israel. Quem são os irmãos de Israel? Os filhos de Esaú. Não era Jacó e Esaú? Pois bem, Edom era uma nação irmã de Israel. Certa feita, meus irmãos, Israel pediu para passar por Edom. Quando estava peregrinando pelo deserto, e sabe que os seus irmãos fizeram? Não permitiram, negaram, ameaçando de morte o povo que estava de uma maneira desfavorecida ali no deserto. Mas não parou por aí. Quando a Babilônia, nos dias de Nabucodonosor, invadiu Judá, sabe o que os edomitas fizeram? Ficaram nas encruzilhadas, nas estradas, para matarem os seus irmãos judeus que tentavam escapar da fúria de Nabucodonosor. E faziam isso com júbilo. Isso está registrado, por exemplo, em Obadias, capítulo 10, versículo 14. Mas não parou por aí. Depois da entrada, da derrubada de Jerusalém, sabe o que os edomitas fizeram? Entraram em Jerusalém, a cidade pilhada pela Babilônia. E sabe o que eles fizeram? Espoliaram os pequenos despojos que Babilônia ainda tinha deixado ali com os judeus. Edom não cessou de matar os seus irmãos de Israel. Reteve o ódio. Sabe o que mais eles fizeram? Quando os judeus eram vendidos para as nações, os edomitas tinham o prazer de ir lá comprar os judeus enquanto escravos, para terem os judeus debaixo das suas rédeas e crueldades. Por isso que o texto aqui, e não obstante abrir uma sentença contra Israel, apresenta também uma sentença contra Edom. Pastorzão, eu não estou entendendo, que papo é esse? O senhor falou aí que o segundo ponto é que a frieza espiritual acontece quando nós negligenciamos a aliança. Não estou entendendo. Pois bem, é preciso entender aqui o contexto histórico do texto. Irmãos, o juízo de Deus sobre Edom, vejam o versículo 4, diz assim: Edom será chamada, isso é uma sentença de Deus, terra de perversidade. E agora vocês entenderam por que perversidade, certo?
terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Agora eu quero lhes dizer algo. Se a ira de Deus sobre Israel, e existiu a ira de Deus sobre Israel, fora momentânea, fora para disciplinar o seu povo, a ira do Senhor de Javé sobre Edom era para sempre. Edom nunca se arrependeu dos seus pecados. Diz o versículo 4, diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, os edomitas edificarão, mas eu vou detonar, eu vou destruir. Deus voltou-se contra Edom até ser destruída nos dias dos árabes nabateus. Não existe mais essa nação, porque Deus exerceu o seu juízo contra este povo. Agora eu pergunto a vocês, a Edom nunca foi dada a mesma oportunidade que Deus deu a Israel. Mas eu pergunto a vocês, Israel era melhor do que Edom? Israel que sacrificou crianças a ídolos. Israel que trocou Javé por um bezerro de ouro. Israel que estava naqueles dias com os seus sacerdotes oferecendo um animal coxo, o pão embolorado, o pão imundo. Deus disciplinou Israel usando o exílio e o cativeiro. Mas reparem, Deus nunca desistiu de Israel. Israel não era melhor do que Edom. Mas Deus alcançou Israel com graça e entrou em aliança com este povo pecador. Israel por várias vezes quebrou a aliança, mas jamais conseguiu anulá-la. Porque o Senhor tinha chamado um velho homem, um homem da terra dos caldeus, um homem pagão. Seu nome é Abrão. E Deus o chamou e disse: Abrão, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, e essa aliança, Abrão, ela será para sempre, para eu ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Sabe por que Israel não sucumbiu? Sabe por que Israel não fora eliminada do mapa e da história, meus irmãos? Até hoje. Porque Deus entrou em aliança com o seu povo. Nos dias de Malaquias, Israel negligenciava a aliança do Senhor. Por exemplo, como disse, os sacerdotes haviam relaxado no culto, com os sacrifícios, a infidelidade, o divórcio, eram práticas comuns entre o povo era infiel nos dízimos, nas ofertas, nas assistências sociais. Agora eu pergunto, meus irmãos, quem é o povo da aliança? É Israel geográfica? É a Israel biológica? São os descendentes biológicos de Abraão? A Bíblia diz, Romanos 9:6, nem todos de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Quem são os filhos da promessa? Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, se você, irmã, é de Cristo, se você, irmão, é de Cristo, então você é descendente de Abraão e herdeiro segundo a mesma promessa. Jesus, ele diz em Lucas 22:20, um texto que vocês conhecem, quando ele toma o cálice da ceia e diz: este é o cálice da nova aliança feita no meu sangue. Que aliança é essa? É o desdobramento final.
é o ápice, é a consumação da aliança da graça, que sempre apontou para Cristo e o seu povo redimido no seu sangue. Portanto, a igreja é o povo da aliança, a igreja é o povo de Deus. Deus jamais destruirá, Deus jamais desistirá do seu povo. Mas quando a igreja não zela por esta aliança, quando a igreja não anda segundo os preceitos e a promessa desta aliança, ela começa a caminhar no esfriamento da sua fé. Quando o crente negligencia a aliança de Deus, ele cai na frieza espiritual, então ele passa a relaxar no culto. Ele já não guarda mais o dia do Senhor, como eles faziam aqui, não prestigiando o culto e os sacrifícios. Quando o crente começa a esfriar com Deus, ele passa a ceder a tentações diversas, inclusive no casamento. Inclusive no casamento. Quando o povo passa a esfriar a sua vida espiritual, ele negligencia a oração. Ele negligencia a igreja, ele negligencia o compromisso de fé e sacrifício com os irmãos. Ele negligencia, está aqui no livro, nos próprios dízimos e nas ofertas. Portanto, a frieza espiritual passa a dominar o nosso coração, meus irmãos, quando nós desprestigiamos o amor eletivo de Deus e a sua aliança da graça. Eu quero encerrar com a terceira e última lição, para a nossa exortação, para o encorajamento, para o avivamento espiritual daquele que está frio, indiferente, aquele que está sendo dominado pelo temor dos dias de hoje, pelas perguntas sem respostas até hoje, que envolve a pandemia, que envolve o sofrimento, que envolve o desamparo, que envolve o caos social, e muitas vezes afetam a nossa comunhão e o nosso compromisso com a casa de Deus. A frieza espiritual acontece quando se despreza o temor a Deus. Essa é a última lição, terceiro ponto. Se não vejamos Israel veria o juízo de Deus em Edom. Está aqui no texto, o versículo 5 diz assim: os vossos olhos o verão, vocês verão o juízo que eu vou trazer sobre Edom. Eu vou riscar Edom do mapa, porque eu vou exercer justiça. E a eles eu não vou dar oportunidade mais de arrependimento. E vós direis: puxa, versículo 5, grande é Yahvé, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Meus irmãos, ao ver o juízo sobre Edom, Israel diria que o Senhor é grande fora dos seus limites, ou seja, dos limites de Jerusalém, dos limites de Israel. Agora, o que é importante aqui? É importante lembrar que Israel nunca entendeu sua eleição. Não, Israel não entendera a sua eleição, a não ser o remanescente fiel. O resto não entendeu. Na empáfia dos judeus, na empáfia de Israel, Israel achava que Deus desprezava as nações. É isso mesmo, Deus, desce o porrete neles. Era assim que eles achavam. E se alegravam com isso. Eles não tinham entendido que Deus tinha chamado esse povo para ser um povo diferente, para despertar num povo pagão, para despertar num povo incrédulo admiração, não a este povo apenas, mas porque este povo deveria ser regido por uma lei santa, e esse povo deveria ser sábio, inteligente, a ponto da graça de Deus operando no coração de Israel, atrair as nações. Mas Israel fez isso na história? Não fez isso na história. Porque não entender a sua eleição, porque não entender a graça de Deus, porque não circuncidara o seu coração diante de Deus. Israel não deveria se alegrar apenas com o juízo de Deus na vida de Edom. Este é o ponto. Israel deveria se alegrar porque havia temor a Deus entre as nações. Isso vai ficar claro, não aqui, apenas nesses 5 primeiros versículos,
mas na carta, mas sobretudo aqui mesmo no capítulo 1, no versículo 11, que diz assim: mas desde o nascimento do sol até o poente Israel, saiba de uma coisa, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Era por isso que Israel deveria se alegrar, deveria dizer: grande é o Senhor fora dos limites de Israel. Meus irmãos, Deus tem chamado, Deus tem levantado adoração em pessoas que nós nem imaginamos, em lugares que nós nem cogitamos, mas o seu nome tem sido adorado de geração em geração, dentre aqueles que o Senhor tem manifestado a sua glória. E entre esses têm reagido com temor. E esta lição para Israel era uma lição para animar a sua fé, para restaurar o seu povo, para recordar o seu amor eletivo, para recordar a sua aliança, para que esse povo retornasse ao primeiro amor e visse Deus operando a sua glória entre as nações. Meus irmãos, quando nós remetemos isso ao princípio de Cristo, em Cristo, a glória de Deus abrange mais nações ainda nos nossos dias, a ponto do apóstolo Paulo dizer em Gálatas 3:28, de Sarte: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Portanto, Malaquias lidava aqui com um povo duro, com uma geração que não temia a santidade, uma geração que não temia a justiça de Deus. Deus dizia: tornai-vos para mim. E Israel respondia: em que nós vamos retornar? Deus dizia: roubará o homem ao Senhor, todavia vós me roubais. E o que o povo respondia? Em que nós temos te roubado? Essa sentença não era para a destruição de Israel, porque Deus não destrói o povo da aliança, mas o Deus da graça restaura o povo da aliança. Agora, nós não podemos perder de vista que ainda nesses dias, neste próprio texto, no capítulo 4, versículo 1, o Senhor adverte aos homens quanto ao seu juízo, quanto ao seu juízo final e à sua justiça. Lá no capítulo 4, versículo 1 diz assim: pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. E nós, enquanto igreja, vamos fazer assim, ó. Isso, Senhor, desce teu fogo e consome os ímpios. É isso que Deus requer de nós? O que nós, por amor e em obediência, preguemos que há um Deus justo, um Deus santo, um Deus gracioso que deve ser adorado. E então a igreja, como luzeiro do mundo, prega o evangelho do reino, a fim de trazer às nações os incrédulos ao arrependimento. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se. A Bíblia diz que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e que jamais inocenta o culpado. O apóstolo Pedro diz: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo, e o dia do juízo se aproxima. E nós vamos ficar mergulhados, agarrados na frieza espiritual, ao invés de pregar a justiça, testemunhar a graça, e praticar a justiça e o amor de Deus, cultivando a nossa frieza. A igreja não deve ter medo do juízo, não. A igreja não é objeto do juízo de Deus, do juízo final no caso. Passamos da morte para a vida, não entra mais em condenação, disse o Senhor Jesus. Mas eu gosto muito de uma frase do teólogo Carson, Dr. Carson, ele diz assim: o privilégio do crente é maravilhoso, mas não é algo atrás do que possamos nos esconder. É uma responsabilidade e um tesouro do qual
Agora eu vou mudar um pouquinho a frase dele. Do qual você terá que prestar contas. Meus irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: o temor a Deus deve ser cultivado. A Bíblia diz, Hebreus 2:3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Eu encerro dizendo, quando desprezamos a santidade de Deus, passamos a abrandar a lei do Senhor. Quando passamos a abrandar a lei do Senhor, passamos a banalizar o temor a Deus. Quando banalizamos o temor a Deus, passamos a baratear a graça. E quando nós barateamos a graça de Deus, aí está o problema. Passamos a esfriar a obra do Espírito Santo e o seu avivamento. Sabe do que a igreja de Cristo precisa? Sabe do que nós precisamos? De um avivamento espiritual. De um avivamento sério, não emocionalismo, não coreografia de espiritualidade, mas um povo que ame a Deus, e ame a Deus servindo de uma maneira consagrada, fiel, perseverando, testemunhando em dias difíceis a justiça, a graça e o amor desse Deus santo, desse Deus que nos elegeu soberanamente, com graça maravilhosa, que tem nos amado, que tem nos poupado, que tem sim nos disciplinado com seu amor zeloso. A Ele nós devemos a nossa vida, o nosso amor e a nossa consagração. Por isso, a palavra de Deus para nós nesta manhã é: cuidado, cuidado, cuidado com a pandemia. Não só para não ficar doente com o vírus, mas cuidado com esta pandemia, para que você não fique doente do espírito, caindo numa frieza e indiferença espiritual. Que Deus os abençoe. Amém. Nós vamos, na sequência aqui, meus amados irmãos, nós vamos cantar um hino que versa sobre avivamento espiritual. Eu convido a igreja a ficar em pé e a louvar comigo ao Senhor entoando o hino 132. Hino 132. Vamos cantar com o nosso coração no altar, pedindo que o Senhor venha avivar as nossas vidas, venha mudar a nossa sorte, caindo por terra toda a apatia espiritual, todo o desânimo. Vem, ó vem Senhor Jesus, nossas almas despertar. Hino 132. Sobre a amarga cruz revelaste teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica no Senhor. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Oh, teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador a querer nos atrair. Sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que caíram bem desde longe
hoje agora vão, outros seguem, mas também sem fervor, vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus Senhor. Com teu santo e puro amor, vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, é altivo resistir ao teu brado e santo amor. Vem, ó vem, Senhor, nossas almas despertar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó vem, nossas almas inflamar. Amém, queridos irmãos, podeis assentar. Nós vamos agora dar posse à liderança da igreja, liderança 2021. Sabemos das inúmeras dificuldades, sabemos inclusive que boa parte dos trabalhos boa parte ficou ansiosa no ano passado em face à pandemia. Sabemos que por ora também temos limitações e restrições grandes para exercermos na casa do Senhor, entre os nossos irmãos, os ministérios, exercendo assim dons e talentos para a glória de Deus. Mas não obstante a toda essa dificuldade, ainda assim, nós daremos posse à liderança, esperando em Deus dias melhores, pedindo que o Senhor venha abreviar, para que possamos retomar a nossa liberdade e assim, servindo ao Senhor com os nossos talentos e os nossos dons na casa do Senhor. Portanto, mesmo assim, nós daremos posse aos líderes e rogando que o Senhor desperte, que o Senhor os sustente e que trabalhem na casa do Senhor com disposição sincera, sabendo a quem estão servindo. Não precisam vir à frente, não precisam levantar-se, não precisam levantar, ficar em pé no caso. Eu apenas citarei o nome dos líderes dos mais diversos ministérios da nossa igreja e no final nós oraremos dando assim posse e consagrando desta forma a liderança para este ano. Começando então pelo trabalho feminino, nós temos o Ministério de Mulheres, a nossa irmã Nesse e o conselheiro, o presbítero Walter. No trabalho de reunião de oração das irmãs, nós temos a Sueli, no Café com Cristo, a Anitta, e colaboram com o Café com Cristo, a Andréia, o diácono Cícero, Fátima, Magda e Rose. Ministério de Artesanato, temos a Andréia e a Marisa, e colaboram a Magda e o Rony. Ministério de Jovens, nós temos o nosso presbítero Fábio como conselheiro. Ministério dos Adolescentes, temos a irmã Verônica enquanto conselheira. Com relação ao acampamento, temos na coordenação deste ministério a Lilian, secretária Verônica, tesoureira Andréia e Nita, conselheiro pastor Vitor, e colaboram com este ministério a Aline, Anderson, Andréia, Daniel, Luci, Elaine, Heloísa, Jomar, Lucielena, Magda, Marcela, Michele, Nita, Kelly, presbítero Fábio, Rodrigo e Zenilda. Com relação à recepção da igreja, nós temos Silvia, Michele, Nita e Vera. Ministério de Casais, nós temos Seide e Abisai, e colaboram com eles Elaine, Marcela, presbítero Fábio e Rodrigo. Ministério de Oração, temos presbítero Fábio como responsável. Ministério do Informativo, Boletim IPP, temos o responsável diácono Felipe, colaboram o pastor Vitor, presbítero Walter e a irmã Vera. Ministério da nossa livraria, temos a Rosilda como responsável, coopera com ela, ou cooperam com este ministério Andréia, Marcela,
pastor Ivera. Escola Bíblica Dominical, nós temos como superintendente a Seide, como vice-superintendente a Verônica. Na classe de catecúmenos, pastor da igreja. Na classe de adulto temos presbítero Raja, diácono Euler, irmã Nesse, presbítero Ciro. Classe de jovens, temos a Lília, temos o Rodrigo. Classe de adolescentes, nós temos a Ana, o Hélio, presbítero Fábio e Verônica. Classe de 0 a 3 aninhos, a nossa irmã Ivone. Classe de 4 a 11 anos, as irmãs Eumânia, Luciene, Marcela, Rose, Ruth, Verônica. Ministério de ornamentação da igreja, temos a Cira e temos cooperadores com ela, Elaine e Sandra. No teatro, Ministério de Teatro, temos a Lília. Ministério da Jardinagem da Igreja, o Jackson, e colabora a Luciene. Ministério de Eventos, temos a Lilian. Colaboram Elaine, Lucielena, Luciene, Marcela, Michele, Neuza, Pastor, Kelly, Vera e Verônica. O site da igreja e o Data Show, temos como responsável o diácono Felipe, e colaboram Aimee, Bruno e Caio. Ministério de Música, temos a Lília enquanto a responsável pelo coral. Grupo de louvor, temos a Lília, diácono Euler, Lucas, presbítero Fábio. Dos que ministram música aqui na igreja, temos o diácono Euler, Lilian, presbítero Ciro, presbítero Fábio, presbítero Raja. Na sonoplastia, no som da igreja, temos o irmão Diógenes. Exame de contas da igreja, temos uma comissão, diácono Cícero, irmã Nesse, irmão Rodrigo. Documentação da igreja, temos o presbítero Ciro e colabora com ele o irmão Diógenes. Com relação ao anuário, a agenda anual da IPP, quanto trabalho, hein? Quanto trabalho na igreja? Pouca gente. São sempre praticamente os mesmos. Mas o anuário da igreja, presbítero Ciro, colaboram, Abisai, diácono Felipe, irmã Vera. Controle de rol de membros, temos a Rosilda e temos o conselho. Secretária de atas e Assembleia Geral, temos a irmã Lília. Ministério de Missões, temos a responsável, a irmã Seide, diácono Felipe e Regina, bem como o pastor é o seu conselheiro do ministério. Queridos irmãos, esses são os ministérios, os líderes da nossa igreja. Se de uma maneira totalmente involuntária, falha, o seu nome fora omitido aqui nesta relação, em primeiro lugar o conselho lhe pede perdão por esta falha. E se seu nome está omitido aqui, procure, por favor, o presbítero Ciro, que ele colocará, ele fará a atualização, inserindo assim o seu nome na relação de líderes da igreja. Vamos ficar em pé? Nós vamos orar, dando posse, e ao mesmo tempo impetrando a bênção. Eu gostaria apenas de deixar um versículo aos amados irmãos de um modo especial, a liderança da igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Que Deus abençoe assim os irmãos da liderança da Igreja Presbiteriana de Peruíbe, neste ano difícil, neste momento difícil, mas que estejamos todos ansiosos e preparados para quando as coisas facilitarem, quando tivermos a liberdade, lancemos as mãos no arado. Oremos. Senhor, dá-nos, ó Deus, o temor a Ti, para que não, ó Deus, tratemos a Tua obra relaxadamente, para que não nos acomodemos, ó Deus, no conforto do nosso lar, na comodidade, ó Deus, das nossas disposições, da nossa afeição, da nossa, ó Deus, do nosso envolvimento contigo. Prepara, capacita, anima, fortalece, ó Deus, a liderança desta igreja. Sê com todos, sê também, ó Deus, com os membros desta igreja. Abençoa, ó Deus, o teu povo que aqui congrega, para que tenhamos, ó Deus, as nossas vidas sempre no teu altar e sejamos instrumentos para a honra e glória do Senhor, na medida, ó Deus, que trabalhemos na tua obra como expressão de gratidão, como expressão de adoração ao Senhor. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus.
E que a graça, a maravilhosa graça, a graça irresistível de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, as consolações, o poder, a unção do Espírito Santo, repousem sobre vós, benditos do Senhor, desde agora, para sempre. Amém. Amém, querido?